Olá a todos e a todas, estamos começando mais um Lapcast, este para falar especificamente sobre o fenômeno jogo. Jogo, o que é? Quais as confusões conceituais que são reverberadas sobre esse conceito por aí afora? Para tratar desse tema, a gente tem aqui o Hudson Martins. Olá, jogadores e jogadoras. Alcides Scaglia. Olá, pessoal. E Luiz Godoy. Olá, pessoal. Jogo, Alcides. O que é o jogo, afinal? Veja, esse é talvez o grande conceito do qual a própria educação física tem dificuldade de tratar por conta de simplesmente associar jogo à brincadeira, como se jogo fosse o sinônimo de brincadeira. E infelizmente nós na educação física usamos e abusamos do jogo, mas talvez estudar o jogo seja algo que precisamos fazer e resgatar com urgência. Eu tenho visto muitos cursos de educação física no qual não existe uma disciplina que trate do jogo de maneira mais aprofundada, mas fica evidente que a educação física não existe sem o jogo. E aí talvez o nosso desafio seja discutir não necessariamente o que é o jogo, né, mas o que pode ser o jogo, certo? Eu acho que o caminho mais interessante para a gente discutir é, de fato, pensar nas possibilidades que esse jogo nos traz, ao invés de tentar limitar esse jogo naquilo que ele se define, naquilo que ele é, né, e pensar nessa potência que o jogo tem para além desse conceito fechado de ser algo que não se alterna, que se encaixa apenas em uma área, mas pensar o jogo enquanto essa manifestação de fato que é maior do que o próprio senso comum olha para esse jogo. Mas veja, aí você já começa a trazer um conceito muito interessante, ou uma ideia para começar a se formular um conceito ou se formular um pode ser o jogo, que é a palavra potência, né? Acho que essa palavra potência, essa palavra que remete a um ato, a uma atitude, começa a revelar a ideia que eu, mais especificamente o professor João Batista Freire, desenvolveu muito no livro O Jogo entre o Riso e o Choro, que é começar a entender que o jogo não existe em si. Quando eu falo isso para muitas pessoas, as pessoas muitas vezes se desequilibram. Como que o jogo não existe? E aí a gente começa a questionar, ou começa a tentar mexer com conceitos que são um pouco não consolidados, mas um pouco mais estruturados na cabeça das pessoas, sem necessariamente ter um aprofundamento, né, nessa organização, que são 3 palavrinhas que para a educação física são muito caras: o que é esporte, o que é jogo e o que é brincadeira. Se eu falo que jogo não existe, o que é a brincadeira e o que é o esporte? Ou seja, como que nós convivemos na educação física com essas 3 palavras? O senso comum costuma trazer por aí que o esporte é maior que o jogo ou mais importante que o jogo. Isso, ao meu ver, não sei para vocês, demonstra uma incapacidade em compreender esse fenômeno e entender as suas potencialidades, e enxergar que o jogo existe em diferentes manifestações, nas mais diversas manifestações, não apenas esportivas, como o Luiz acabou de dizer. Mas veja, aí você já traz o grande problema. O problema é que a educação física se pauta nessas 3 palavras, se justifica nessas 3 palavras dentro da perspectiva do senso comum, né? Ou seja, a gente recebe alunos e a gente encontra um monte de profissionais que ainda continuam pensando exatamente nessa lógica que você disse. O esporte está acima de todos, o jogo é uma brincadeira mais organizada, e aí geralmente as pessoas falam que o jogo tem regra, e a brincadeira é simplesmente uma balbúrdia. Competição acima de tudo, esporte acima de todos. Exatamente. Mas aí eu sei dizer uma coisa interessante que até acho que você acha, não, tenho certeza que você pode falar muito melhor do que a gente,
Acho que um caminho que a gente pode ir desenhando, especialmente porque aqui na mesa nós temos 3 alunos seus, então a gente passou por muita coisa que quem nos ouve agora não passou. Você falou agora há pouco, e você já falou várias vezes aqui, né, a gente que convive com você sabe, o jogo tem uma característica muito interessante, que é o fato dele ser autotélico, né? E quando a gente pensa nesse telos do jogo, que é o jogo que tem um fim nele mesmo, a gente acaba saindo de uma perspectiva, por exemplo, mais, digamos assim, objetiva, que a gente encontra dentre outros lugares num treino mais tecnicista, que é aquele treino que tem um fundamento. Eu sou bem sucedido no ato de driblar cones, se eu driblar cones sem derrubar os cones, por exemplo. No jogo, eu não tenho essas respostas fechadas assim, eu tenho respostas abertas, que é inclusive algo que você pode falar depois também das habilidades abertas, né, que a gente encontra muito na pedagogia do esporte e particularmente numa pedagogia baseada em jogos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse fim em si mesmo que caracteriza o jogo e como que isso faz dele um mar com tantas possibilidades que fazem com que o jogador tenha de fato uma formação muito mais rica. Veja, de novo, você traz um outro marcador para definição de jogo ou para estabelecer características que possam ajudar esse pode ser jogo. Você acabou de dizer, o jogo não tem um fim nele mesmo. O Luiz destacou a questão da potência. Aí, eu destaquei a questão de que o jogo não existe em si enquanto algo objetivo, mas sim enquanto uma atitude que vai se manifestar em, por exemplo, brincadeiras e esporte. Que é o ato de jogar, se diz. E aí nós estamos começando a fechar um pouco mais, não necessariamente um conceito, como nós dissemos aqui que não necessariamente vamos fechar um conceito, mas uma possibilidade de organização dessas ideias de modo a pensar pode ser o jogo que vai justificar muito do que nós temos feito, principalmente no que tange a pedagogia do jogo. Quando pensamos o jogo enquanto um ato de jogar e como pensamos o jogo enquanto uma possibilidade de ter esse ato de jogar se manifestando em várias possibilidades dentro da educação física, que no caso, para ficar mais fácil a gente discutir aqui no pouco tempo que temos, vamos usar as brincadeiras e o esporte. Quando tentamos resolver esse dilema entre o que é jogo, o que é brincadeira e o que é esporte, nós começamos a reorganizar isso do seguinte modo: o jogo não existe em si, o jogo vai se manifestar na brincadeira, vai ter um fim dele mesmo na brincadeira. O jogo vai se manifestar no esporte, as suas atitudes vão ter um fim nele mesmo. E aí a gente começa a perceber, então eu jogo na brincadeira e eu jogo no esporte. Então o jogo deixou de ter algo que é só dele e passa a tomar conta de tudo, né? O jogo está na brincadeira e o jogo está no esporte. E aí responde a pergunta que o Felipe te fez agora, ou seja, não é o esporte que faz esporte no jogo. Exatamente. Dentro dessa perspectiva, a gente começa a entender que isso que faz o esporte acontecer é o jogo, isso que faz a brincadeira acontecer é o jogo. O que pode fazer a ginástica, todas as outras possibilidades ou manifestações aí onde esse jogo está presente. Assim, a gente começa a perceber, quando eu olho a brincadeira, e aí a gente pode cair numa parte mais objetiva. Há uma diferença entre uma brincadeira e um esporte? Sim, a diferença está exatamente na condição, por exemplo, de regras, da organização das suas regras. Então eu tenho brincadeiras que têm regras mais flexíveis, o esporte com essas regras mais rígidas. E para que a gente possa, de novo, de maneira objetiva, tentar visualizar essa transição da brincadeira e do esporte, entendendo que a brincadeira ela pode transitar por esporte, enquanto o esporte pode transitar na brincadeira e continuar sendo jogo, a gente pode tentar imaginem todos vocês, um degradê de cor verde, em homenagem ao Luiz. Um degradê de cor verde. Eu tenho um verde mais leve, uma tonalidade de verde mais clara e uma tonalidade de verde mais escura. Quando você caminha nesse degradê de um verde mais claro para o verde mais escuro, todo esse degradê de cor é o que nós estamos chamando de jogo.
Quando ele tende a ficar mais escuro, talvez nós podemos falar que nós estamos nos aproximando do esporte. Quando ele tende a ficar mais claro, nós estamos nos aproximando da brincadeira. Isso não é invenção da nossa cabeça, isso traz dois autores importantes para a gente conceituar e organizar isso, que é o Calois e o Huizinga, né? O Calois vai nos dizer que no jogo existem dois limites. O jogo acontece entre dois parâmetros aí, dois limites, dois polos. O polo da frivolidade e o polo do êxtase. Já o Calois vai dizer que existem duas características evidentes que também nos permite dizer até onde o jogo vai, que é a paidia e o ludus. Ou seja, o extremo da regra, o extremo da possibilidade de se satisfazer simplesmente brincando, sem necessariamente ter o compromisso de seguir uma regra tão formal. Dentro desses parâmetros, nós temos o jogo, que esse ato de jogar, nós temos aí se aproximado a uma ideia de chamar de estado de jogo. Ou seja, entre esses limites, eu estou em estado de jogo. Não existe um estado de jogo, existe uma possibilidade, de novo, de uma gradação desse estado de jogo. De um estado de jogo menos intenso e menos compromissado, com uma regra mais estruturada, se aproximando da paidia e se aproximando talvez de uma frivolidade, sem extrapolar a frivolidade, e de uma alta intensidade dessa concentração, se aproximando desse compromisso com as regras, com o ludus e principalmente com aí o êxtase, que é o extremo da concentração. Quando eu extrapolo esses limites, eu deixo de jogar. E aí o jogo vira qualquer outra coisa, menos jogo. Pode virar trabalho, pode virar uma desordem total que não necessariamente se organiza enquanto um prazer e um fim nele mesmo, e pode gerar um monte de outras coisas que não necessariamente se caracterizam ou se fecham dentro desse conceito de jogo. E aí tem uma coisa interessante, porque de novo na pergunta que o Felipe te fez, na educação física de fato existe essa dificuldade, que inclusive acaba sendo uma dificuldade nossa também, às vezes até por vício, de perceber o jogo como um fenômeno acima do fenômeno esportivo e da brincadeira. Só que você citou um autor que é o Huizinga, ou Huizinga, ou enfim, a pronúncia é... O Luiz que é o homem da pronúncia, que escreveu um livro para os nossos ouvintes chamado Homo Ludens, que aliás vai ser relançado agora? Foi relançado. Reeditado. Reeditado, exato. E que ele fala logo no começo do livro que o jogo precede a cultura. Sim. Né? Ou seja, a gente tem de alguma forma uma discussão que está para muito além do jogo versus esporte, mas sim um jogo que precede a cultura, que portanto está muito maior do que a gente imagina, tanto do fenômeno esportivo quanto da brincadeira. Só que nesse sentido, uma vez que nós estamos no laboratório de pedagogia do esporte, a gente se preocupa muito com a potência pedagógica desse jogo, né? E nesse sentido eu queria que você falasse um pouquinho, quando você pensa nessas potencialidades pedagógicas do jogo, quando a gente pensa nisso, você acha que a gente pode falar mais ou menos do quê? A gente parte de que lugar, a gente pode chegar onde a partir dessas potências pedagógicas do jogo? A questão de nós não fecharmos o jogo naquilo que ele é enquanto uma única coisa intransitiva e pensar no jogo como algo em constante devir, e daí eu vou recorrer à filosofia para poder tratar um pouquinho sobre esses aspectos do jogo, é entender que o jogo ele não se fecha enquanto um fazer específico, mas a potência do jogo reside justamente em eu me colocar em jogo e entender que todas as possibilidades que existem em jogo, muitas vezes elas estão para além do próprio jogo, elas podem reverberar até para a própria vida. O jogo tem fim em si mesmo, certo? Mas isso não significa que o jogo não vai reverberar ou não vai criar novas possibilidades. Ele tem um fim nele mesmo, mas ele traz consequências para além dele. Exato. E se eu, não, me arriscando a falar de algo que eu não sou da área do esporte especificamente ou de uma modalidade esportiva, mas em jogo nós não temos algo fechado e definido que acontece de uma maneira muito clara. Nós não vamos chegar no jogo e ter plenamente definido aquilo que nós queremos fazer.
nós sabemos o caminho que nós vamos ter, nós temos um fio condutor, talvez eu possa dizer, da onde eu tô para onde eu quero chegar. Mas o caminho e a maneira com que isso vai acontecer eu não consigo domar. Eu não consigo ter um controle absoluto sobre esse jogo. E daí eu tendo a pensar nesse devir ou até mesmo nesses aspectos rizomáticos do jogo, em todo momento no qual eu tento colocar uma barreira ou impedir que esse jogo aconteça, esse jogo sempre vai se bifurcar em novas possibilidades. Então, ele sempre transborda. Ele sempre vai transbordar e vai seguir um caminho próprio. E daí tem alguns autores que dizem, o próprio Gadamer, ou Gadamer, enfim, eu não sei a pronúncia correta, ele vai dizer que a bola ela é imortal e ela nunca vai morrer dentro da nossa cultura, porque ela tem praticamente uma vida. Nós tocamos uma bola, qualquer coisa que ela acerta, ela vai tomar outras direções a todo instante. E assim eu vejo o jogo. Essa é uma metáfora bonita, né? Exatamente. E assim eu vejo o jogo, porque a partir do momento que nós nos colocamos em jogo, nós temos um número de jogadores específicos, nós temos um campo de jogo específico, nós temos um clima que vai influenciar esse jogo, fazer com que esse jogo aconteça de uma forma distinta. Temos uma intencionalidade. Uma intencionalidade. E esse jogo nunca vai ser reproduzido da mesma forma. Esse jogo sempre vai... Muitas vezes eu não preciso nem do outro, porque eu posso jogar comigo mesmo. Exato. Com as minhas ideias, com os meus desejos. E isso não quer dizer que você vai conseguir controlar esse jogo. Exatamente. Porque esse jogo sempre vai reverberar ou vai responder a você coisas distintas. Por isso a educação tem tanto medo do jogo, por isso que o jogo é tão problemático na escola, por isso que as pessoas que sempre quiseram domar o jogo não conseguiram. Né? As pessoas que tentam controlar esse jogo, tem uma hora que o jogo dá uma rasteira, né? É muito interessante, porque é uma metáfora mesmo do que o professor João Batista cria do senhor do jogo, né? O jogo é, na verdade, um embate entre o ser do jogo, ou seja, eu que jogo com todas as minhas vontades, e o jogo vai criando, esse ambiente de jogo vai criando uma possibilidade, vai me deixando ser cada vez mais potente, né? Cada vez mais aquele que coloca os seus desejos e que vive intensamente esse jogo, mas eu não tenho pleno domínio desse jogo porque eu preciso de um embate com o senhor do jogo, porque o jogo é imprevisível. E por mais que eu controle tudo, se eu destruir essa imprevisibilidade, eu destruí o jogo, eu extrapolei um dos limites. E aí eu não tenho mais jogo, porque eu perdi, eu tirei o senhor do jogo dessa história. E o próprio Gadamer diz, né? O jogo não existe sem risco. Ninguém joga sem risco. Eu jogo sempre para o risco. E aí reside a potência do jogo. Porque pensemos que se eu tenho um jogo e esse jogo é extremamente previsível dentro de um modo de fazer, o que esse jogo tem a me dar a não ser aquilo que eu já espero? A potência do jogo reside justamente em eu não saber o que vai acontecer por meio desse jogo. E é por aí que o jogador vai se desenvolver, por exemplo. E ele se desenvolve nesse não saber. E é por aí, né, cortando o Luiz Felipe queria falar aqui, mas essa ânsia de querer falar, é exatamente aí que acontece e que se justifica um dos pontos importantes quando a gente estudava a pedagogia da rua, que era entender essa dinâmica de aprendizagem que ocorre na rua. Você sabe, desculpa só te interromper, mas que tem algumas pessoas que nos ouvem, aliás, tem alguns grupos de pessoas que nos ouvem, mas tem dois que me preocupam muito. Um são as pessoas que nunca ouviram falar de pedagogia da rua, e dois são as pessoas, como já houve inclusive em momentos precedentes no Twitter, por exemplo, que dizem que pedagogia da rua não existe. Pedagogia da rua é um terraplanismo, pedagogia da rua é isso, é aquilo. Você, como representante maior, você pode falar um pouco sobre. Veja, quando nós começamos a estudar a pedagogia da rua, lá, que na verdade nós começamos a estudar o futebol de rua em 92, tentando aventar a possibilidade de uma hipótese da existência dessa pedagogia da rua, nós só conseguimos delimitar melhor essa explicação da pedagogia quando a gente foi estudar o jogo. E exatamente esse ponto que nós chegamos na nossa discussão aqui sobre o jogo é que permite entender a dinâmica de todos aqueles jogos que existem na rua, de toda essa minha vontade de potência no qual se expressa ao jogar e principalmente a relação com a vitória e com a derrota. O que é tão interessante no jogo, como o jogo tem um fim nele mesmo, perder no jogo significa o quê? Nada. Eu posso perder o quanto eu quiser.
Por quê? Porque a única consequência do perder é continuar tendo vontade de jogar. E o perigo de perder é algo que dá motivação para o jogo. Quando nós jogávamos uma pelada na rua e o meu time começava a ganhar de 7-1, o que a gente fazia? Agora é eu e o Hudson contra a Rapa. Eu e o Luiz contra a Rapa. Por quê? Porque eu quero correr o risco de perder. E uma tentativa constante de equilibrar isso, né? Porque no momento em que chega, que o jogo não aceita esse equilíbrio, o jogo vive exatamente desse desequilíbrio. Então eu preciso ser desafiado, eu preciso viver esse desequilíbrio, eu preciso viver a imprevisibilidade e eu preciso me sentir no jogo, ou seja, sentir com que os meus desejos estejam ali representados no jogo. Esses são os 4 pressupostos do ambiente de jogo. E aí a gente chega e começamos a delinear ou começamos a estruturar o que é a pedagogia do jogo. E aí, trazendo um pouquinho para o ambiente esportivo, aí é importante a gente compreender o fenômeno jogo e ter muito claras as intencionalidades e entender que o jogo, como vocês acabaram de dizer, ele é risco. E principalmente no treinamento tem-se inferido a utilização do jogo no lugar das abordagens mais tradicionais do ensino, e não necessariamente esse jogo é utilizado de uma maneira a deixar reverberar esse risco. É o jogo controlado e aí a gente acaba caindo no risco do jogo pelo jogo. Estou passando aqui algo que é diferente do que costuma ser, ou do que costumava a ser dinamizado nos treinamentos, algo que não soa tradicional, mas simplesmente um disfarce, né? Uma maquiagem para que essas metodologias tradicionais não apareçam, sem necessariamente compreender o que de fato é o jogo, esses riscos que decorrem do jogo, dessa imprevisibilidade, dessa irreversibilidade, enfim. É algo também que... Veja, posso dar um exemplo Claro. disso? A questão dos analistas de desempenho quando coisificam o jogo. Perfeito. Quando transformam um monte de números dentro de uma perspectiva de que esses números vão te dar aí a futurologia, ou seja, vão permitir com que você possa fazer previsões do jogo. E aí eles dançam quando tem pessoas que são verdadeiros jogadores. Porque aí a gente começa a pensar, Luiz Felipe, dentro dessa sua provocação, o quanto muito dessas metodologias que se dizem pautadas no jogo são, na verdade, formadores de robô. Exato. Que são programados para jogar o modelo que o treinador quer. Exato. E quando você encontra, e infelizmente está cada vez mais raro, esse é o nosso grande desafio dentro das novas tendências em pedagogia do esporte, é formar jogador e não formar reprodutores de ideias de treinadores. Ainda que essas ideias Porque sejam... esses quebram, esses derrubam treinadores. Exato. Porque eles jogam exatamente dentro da imprevisibilidade do jogo. E essa é a beleza. É aí, Luiz Godoy, que o jogo se aproxima da arte. Nós temos que formar jogadores artistas. Porque é exatamente dentro dos jogadores artistas, dentro da lógica do Nietzsche, que eu trabalho com ideias ativas. E não simplesmente formando pessoas reativas. E formando jogadores artistas, a gente também, a partir do jogo, a gente consegue formar treinadores artistas. Que é o cara que só pode ser artista uma vez que ele dá ao jogador a condição dele próprio ser artista. Se você pega, inclusive, do ponto de vista etimológico, nós falamos aqui da questão autotélica, não me surpreende se a gente perceber que o fato do jogo ser autotélico, ou seja, o telos mais o alto, é exatamente o que permite o jogador autônomo. Exato. O nomos mais o alto, o jogador que faz as próprias leis, né? E isso é bastante possível a partir dessa discussão que vocês trouxeram, que eu estou aqui já faz um tempo com um livro na cabeça, que é um livro do Bauman, que se chama Alguma Coisa em Ambivalência, ou é Sociedade em Ambivalência, ou Capitalismo em Ambivalência, me foge o título agora, mas vai estar aqui na descrição do episódio, em que ele fala não de jogo, mas ele fala como que essa modernidade em que a gente vive, e aqui eu não entro na discussão moderno e pós-moderno, vamos colocar aqui o moderno do ponto de vista geral, como que ela é uma construção que evita a ambivalência. A gente quer a ordem, a gente quer, ou seja, evitar a ambivalência, evitar o risco, evitar a contradição de qualquer forma, e quando a gente pensa nesse olhar que o Felipe trouxe agora, do ponto de vista do treinamento, por exemplo, é muito fácil o cara, ou a treinadora, ou o treinador, ainda que bem intencionado, se encaminhar sem que perceba para o controle extremo,
para a tentativa de evitar a desordem, porque não percebe que no jogo é a desordem que gera novas ordens sucessivamente. E no fim das contas você tem um novo tecnicismo, o neotecnicismo. O Bauman fala no Mal-Estar da Pós-Modernidade que justamente algo que acontece atualmente é a tentativa de assegurar essas zonas de conforto. E é o que a gente vê no esporte, é o que a gente vê na arte, é o que a gente vê na sociedade. Eu acho que vai bem ao encontro disso que você está falando mesmo. E veja que a gente chega a um outro marcador da pedagogia do jogo, da pedagogia da rua, que é exatamente essa questão. Nós sempre associamos, né, e quando falo nós, a sociedade brasileira, todos os amantes do futebol, do que nós fizemos na rua, ou essa pedagogia da rua, se aproximar do futebol arte, não é? Uhum. Olha esse marcador. Arte é exatamente esse futebol que não necessariamente está dentro desse controle, está dentro dessa lógica toda fechada, ou desse treinador que quer controlar tudo, desse treinador que quer organizar tudo, desses analistas de desempenho que acham que por conta de um algoritmo vão prever o resultado do jogo, porque o jogo passado não tem nada a ver com o jogo futuro. O jogo é sempre novidade, o jogo é sempre novo. Esse é um outro marcador importante de conceitos do jogo, de todos os teóricos que nós estudamos, eles deixam isso muito claro. Por isso, de novo, não se justifica uma abordagem tradicional, não se justifica, por mais que isso doa aos ouvidos de algumas pessoas, não se justifica mais um treino de 11-0, de 11 contra 0, não se justifica mais um treino tecnicista, não se justifica mais treinar ou preparar algo que não esteja dentro do contexto do jogo, porque quando eu crio um jogador, eu crio um artista. E nós temos no Brasil uma possibilidade imensa de formar muitos artistas. E nós estamos exatamente perdendo essa oportunidade no momento em que a gente não consegue entender o que a gente está falando aqui de ambiente de jogo e não consegue criar um ambiente de aprendizagem que realmente interaja ou imbrique com o ambiente, com esses dois ambientes, gerando o que a gente está chamando de pedagogia do jogo. Essa é a verdadeira pedagogia do jogo. E o artista é o sujeito do criar. O artista é o sujeito do criar. Então, quando a gente pensa nessa Por isso que nós estamos vivendo uma sociedade hoje que tem medo do artista, não é? Tem medo do criar, tem medo daquilo que é estranho, tem medo daquilo que incomoda. Enfim, eu acho que esse jogador que joga rompendo com essas barreiras que nós estamos chamando aqui, é justamente o jogador que é o que cria. Infelizmente, e aí eu vou entender a sua provocação sobre as pessoas que não entendem a pedagogia da rua, acham então que nós estamos defendendo o caos. Né? Que o jogo é simplesmente solta a bola e todo mundo sai correndo atrás dela, achando que isso é o caos. Não, nós estamos falando exatamente que sim, o jogo tende ao caos. Só que para entender o caos eu tenho que entender a teoria do caos. O que é a teoria do caos? Exatamente a teoria, que não é a teoria do demônio, é simplesmente a teoria que nos ajuda a compreender como que as coisas se organizam. Exato. No momento em que eu estou chamando algo de caos, porque eu não entendo o processo de organização. Porque quando eu entendo o processo de organização, eu entendo que não tem caos ali. Tem simplesmente algumas estruturas que estão ali se interagindo e gerando o fenômeno X, o fenômeno Y. Um borbulhar de águas, que já deu o prêmio Nobel para o Prigogine, ao estudar aí todo esse processo, permite com que a gente compreenda a lógica de construção, de organização desses fenômenos. Então, quando a gente fala de jogo, nós estamos falando de um jogo, de um sistema que tende ao caos e que, se eu quero pensar na pedagogia do jogo, eu tenho que pensar exatamente na possibilidade de entender esse processo de organização. Né? Então, não é necessariamente voltar, soltar a bola e sair todo mundo correndo atrás e achar que o artista se forma desse jeito. O artista não se forma desse jeito. O jogador não se forma desse jeito. Nós não estamos negando o papel do treinador, nós não estamos negando o papel do treino, nós estamos negando exatamente os controladores extremos. Exato, porque inclusive para quem nos ouve e não está acostumado a essa discussão, pode ser que dê essa impressão que a gente está falando do quê? A gente está negando o analista de desempenho, a gente está negando o treinador, que a gente está negando o treino, e é exatamente o oposto disso. O que nós estamos colocando em debate é o seguinte: o controle do jogador ou do treinador sobre o jogo é muito menor, se não for quase nulo, em relação ao controle do jogo sobre o jogador e sobre aqueles que estão próximos a ele. Ou seja,
Nós estamos colocando o jogo no seu devido lugar. Então, não vamos dizer assim, subestimando, não é a palavra, mas relativizando o poder humano sobre o jogo, porque inclusive a meu ver, sou eu falando agora, a partir dessa nossa herança cartesiana e etc., a gente tem uma certa ilusão de poder sobre o jogo e sobre o mundo que é muito maior do que o poder que a gente de fato tem. Ou seja, construir uma pedagogia do jogo, como falou o Alcides, ou pensar em uma periodização do jogo, aí já trazendo mais para o futebol, que é pelo menos o lugar de onde eu falo com mais tranquilidade. Isso presume, dentre outras coisas, aceitar a ambivalência, aceitar esse caos, aceitar a desordem, ou seja, é o analista... Aceitar a contradição. Aceitar a contradição. É o analista que precisa entender que ele não vai controlar ou não vai conseguir prever inteiramente. Agora, as informações dele são importantes? Muito. São importantes. Exato. E não estamos negando aqui também, antes que os nossos amigos da estatística fiquem bravos, não estamos negando em hipótese algumas contribuições da estatística em si. O que nós estamos colocando em discussão é a questão quantitativa, ela traz uma contribuição riquíssima, mas que não pode prescindir, em hipótese alguma, de uma análise qualitativa violentíssima, que é exatamente aquela que vem, ao nosso ver, das interpretações sobre o jogo. Uma questão hermenêutica, inclusive. Você conseguir interpretar aquilo que se passa dentro do fenômeno que está à sua frente, mas que você, pelas próprias limitações, não consegue entender por inteiro. Ou seja, a gente traçar essas diferenças é bastante importante quando a gente pensa no jogo. E essa limitação... ela é a limitação do humano, e essa limitação do humano é que faz o humano que dá graça e que faz do humano um ser em constante construção, em constante inquietação. Eu sempre vou correr atrás. Imagina se eu conseguisse ter o algoritmo que já definisse o resultado do jogo. Nós limitaríamos até mesmo o próprio erro que acontece no jogo. Exato. E seria um jogo pela vitória, só vitória a todo instante. E aí nós vamos cair num ponto de entender que o jogo é algo humano. Entendendo que o jogo é algo humano, diversas coisas vão se passar, inclusive o errar dentro desse jogo. Desculpa te cortar. Partindo para as considerações finais, a gente já está terminando com o nosso tempo aqui. Óbvio que o assunto é interessantíssimo e dá pano para manga e dá pano para mais um Lapcast. Minha fala vai muito ao encontro do que vocês acabaram de dizer. É óbvio que o analista de desempenho é importante, é óbvio que a estatística é importantíssima ao tentar diminuir essa imprevisibilidade ou minimizar essa imprevisibilidade do jogo, mas jamais tirar essa imprevisibilidade do jogo. Tratar jogadores como robôs, tentar prever ações dos jogadores não significa que eles devam ser tratados como seres absolutamente previsíveis, né? Não tomar as mesmas ações em todas as partidas. Da minha parte é isso. Luiz, você que disse aqui que não tem muito contato com a parte esportiva, mas extremamente estudioso e sabe como poucos o fenômeno jogo. E arte. E fazer essas associações, esses diálogos entre áreas distintas que nossa área, na pedagogia do esporte, na educação física no todo, ainda tem um pouco de dificuldade em trazer. Como você finaliza essa tua eu acho que ideia? Um ponto importante é justamente esse exercício que nós estamos fazendo aqui. Esse exercício do debate conceitual do jogo. Entendendo o jogo enquanto essas manifestações que nós vemos, mas também essa necessidade de se discutir o que é esse jogo que nós estamos falando. E muitas vezes nós acabamos nos distanciando disso, né? Isso é extremamente importante. É o risco, né? Exato, é uma forma de risco. E aproveitando essa palavra risco, talvez seja exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? O Lapcast, ele não necessariamente é uma aula, mas é um risco, é uma conversa, do qual nós nos atrevemos a provocar todas as pessoas que estão agora correndo, estão fazendo atividade física. Isso é muito importante, façam muita atividade física, mas façam atividade física tendo a possibilidade também de refletir, de escutar e de se colocar em risco, né? Essa discussão sobre o jogo cai exatamente dentro das nossas certezas. As nossas certezas, infelizmente, não são as certezas que vão nos ajudar a viver bem plenamente. Na verdade, as nossas certezas precisam ser sempre colocadas em xeque, e à medida em que eu coloco em xeque as minhas certezas, eu me conheço cada vez melhor, pensando no plano pessoal, mas é a mesma reflexão para o plano profissional. E para o próprio jogo. E para o próprio jogo. À medida em que eu reflito, à medida em que eu começo a colocar em xeque e tenho a possibilidade de escutar o outro e não entender que nós quatro aqui falando, nós não estamos aqui
falando as verdades absolutas, mas sim as provocações, os riscos a partir do que nós temos estudado. Porque esse não é necessariamente um podcast, o Lepcast não é necessariamente um espaço para a gente brincar de conversar, e sim um espaço para a gente dialogar a partir da ciência. Então não é a partir do senso comum, não é simplesmente a partir da informação, é a partir do conhecimento. Esse é o nosso grande desafio aqui. Exato, e acho que uma das maneiras que a gente tem de entender até o que nós estamos fazendo no Lepcast, mas o que é necessário se fazer na ciência em geral, isso que nós fizemos aqui é um ensaio falado. Né? Sim. Nós estamos ensaiando formas de pensamento que não tem um fim. Ou E seja, que o novo surge daqui. Exato. Porque exato. no momento em que nós estávamos conversando aqui, eu já estava pensando em fazer uma conexão com aquilo que o Luiz Godoy falou, com aquilo que o Hudson questionou e que o Luiz Felipe indagou, para que o novo surja. Ou seja, esse momento é um momento rico, não onde nós estamos falando das nossas certezas, mas estamos colocando o que nós pensamos num jogo, e desse jogo vai surgir coisas mais interessantes. Espero que quem esteja escutando também esteja aí refletindo da mesma forma que nós estamos refletindo aqui. Exato, só para dar uma indicação muito rápida antes da gente terminar, essa discussão também me lembrou de um livro que eu tenho lido no momento em que a gente grava esse podcast, que é dezembro de 2019, por ocasião do meu mestrado. Um livro que se chama Nietzsche e Educação, foi escrito pelo professor Jorge Larossa, em que ele traz muita referência do Nietzsche do ponto de vista pedagógico, né? Mas especialmente no capítulo 3, que se a memória não me fala, se chama Para Tornar-se Quem Se É, quando ele fala do conceito de Bildung, que é o conceito de formação alemão, ele trabalha violentamente essa questão do risco, do colocar-se em risco, do dispor-se ao risco, do colocar-se à experiência, do abrir-se à experiência, e eu indico muito isso, sabe para quem? Para treinadores, para as pessoas de modalidades esportivas em geral. Eu acho que nós vamos cultivar um pouquinho mais o hábito de sair das nossas modalidades para poder voltar a elas mais ricos. Nós estamos lendo muita coisa específica da modalidade e, a meu ver, a gente apanha um pouquinho na hora de sair delas. A gente não percebe a potencialidade, né? A potência, para usar uma palavra que a gente usou aqui, que existe fora das modalidades. E eu acho que a gente pode retomar um pouco essa tradição meio clássica do estudo do todo, vamos dizer assim, que é o estudo da filosofia, para que a gente consiga ter um conhecimento melhor das partes. E romper com as nossas disciplinas, né? Exato. Abrir as possibilidades de não pensar interdisciplinar. Isso é muito rico. Assumir-se como um ser que pode viver fora da zona de conforto. Um Né? sujeito indevido, né? Constante devido. Exato. Beleza. O Lepcast, tal como o jogo, é imprevisível, é incontrolável, mas o nosso tempo já, infelizmente, se esgotou. A gente agradece a atenção de todos e todas que estiveram conosco nesses quase 40 minutos. Muito obrigado, até mais e fiquem atentos que tem mais Lepcast por aí. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.